Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre tarô e profissões, né? Nós vamos ver aqui como podemos identificar certos caminhos profissionais específicos dentro de uma leitura de tarô. Então quem joga tarô, né? Para quem joga tarô é muito comum a gente ter consulentes que vão se consultar para buscar algum direcionamento vocacional ou querendo saber qual é o seu propósito profissional, né? Então nós vamos ver aqui nesse vídeo o que é que os arcanos maiores do tarô têm a nos dizer sobre isso, né? Sobre essas vocações profissionais. Bom, gente, antes de a gente ver cada carta por carta, eu gostaria de lembrar para vocês que quando a gente vai estudar o tarô, a gente não precisa decorar o que uma carta significa, né? Então você não precisa decorar o que uma carta representa no amor, no trabalho, na saúde. Isso é uma coisa que eu inclusive falo bastante para os meus alunos. A gente precisa simplesmente entender a essência daquela carta e ver como essa essência se encaixa dentro da questão que a gente está consultando ali no tarô. Então, por exemplo, se a carta do louco ela vai representar diversão, leveza, jovialidade, despreocupação, ela vai sempre significar isso independente da questão que for. Mas a gente vai precisar adaptar, porque dependendo da questão que a gente colocou, essa despreocupação pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Essa leveza pode ser algo bom, mas também pode beirar ali uma irresponsabilidade. Então a gente sempre tem que ver, né, o contexto em que a carta está inserida, tanto o contexto da pergunta que foi feita, como também o contexto das cartas que estão ali ao redor, se você fez um jogo com mais cartas. Então, dito isso, fixo aqui para vocês que não adianta decorar qual é a profissão de cada carta, tá? Esse não é o objetivo dessa live. O que eu quero é mostrar para vocês os caminhos profissionais que nós podemos interpretar diante da essência tradicional de cada carta. E sabendo também, né, que cada jogo é um jogo e que cada carta tem múltiplas possibilidades. Então, o que eu vou fazer aqui é ajudar vocês a como é que eu consigo extrair profissões, né? Como é que eu consigo extrair conselhos, né? Caminhos profissionais dessas cartas aqui do tarô. Então, mais uma vez, não decorem, mas entendam, né? Em vez de decorar, entendam, sintam a essência de cada carta, né? Cada carta possui uma essência, uma energia que a gente vai conseguir adaptar a qualquer questão. E aí, gente, uma coisa que eu quero também falar aqui pra vocês é que dentro de um jogo profissional, nós podemos tirar as cartas do tarô perguntando uma profissão, né? Um caminho, de fato, uma vocação, ou nós podemos tirar conselhos profissionais. Então, por exemplo, começo aquele projeto, finalizo aquele projeto, né? Isso daí são conselhos profissionais. No caso dessa live aqui, desse nosso momento, eu vou focar na parte das profissões. Então, digamos que uma pessoa chegou na sua consulta de tarô e disse: eu tô prestes a fazer vestibular, ou eu tô prestes enfim, ver qual é a área que eu quero seguir, né, profissional da minha vida, e eu quero uma indicação do tarô, quais são os caminhos que estão abertos, quais são os caminhos profissionais. Então é nesse sentido, a gente vai ver aqui que caminhos profissionais as cartas guardam, que conselhos em relação a que caminho seguir essas cartas podem trazer pra gente. Então, vocês vão ver também que há cartas que existem vários significados no trabalho e outras que são bem mais simples, bem mais diretas. Isso acontece mesmo, porque tem cartas também que na vida amorosa vão falar mais do que outras, na saúde vão falar mais do que outras, porque as cartas em si têm essências diferentes, assim como nós, né? A gente sempre tem aquele amigo que foca mais no profissional, a gente sempre tem aquele amigo que foca mais nos relacionamentos, então as cartas também são assim. Dependendo do jogo, da área profissional, elas vão falar mais ou vão falar menos, isso é bem normal. A gente vai passar aqui por todos os arcanos maiores agora para comentar, né, sobre alguma dessas possibilidades de como eles podem ser interpretados, né, como caminhos profissionais. E dessa vez eu vou começar com a carta de número 1, que é a carta
carta do mago, né? Geralmente eu começo nossas lives com o louco, mas eu vou começar com o mago e eu vou deixar o louco lá por último dessa vez. Bom, gente, o mago, que é a carta de número 1, ele é o empreendedor do tarô. Então, se ele é um empreendedor, a gente já sabe que essa é uma carta muito boa para caminhos autônomos, para caminhos em que você só depende de si, tá? Que não tem um chefe ali para ficar mandando em você. O mago, ele também é o alquimista do tarô, né? Ele é aquele que pega todos os elementos que estão ao seu alcance e vai ali misturar. Então, caminhos que envolvem trabalhos manuais, mão na massa, em que você mistura ali as coisas que você tem, eles são muito bem favorecidos. Desde cozinheiros até perfumistas, né? Então, a carta do mago, ela vai trazer muito essa coisa do caminho autônomo, das pessoas que vão ali ser donas do seu próprio destino aí profissional, tá? Então, uma carta extremamente autônoma e uma carta também de alquimia. Então, caso você queira unir esses dois e ser um empreendedor da área da cozinha ou ser um empreendedor com algo que você vai montar ali manualmente, isso é muito, muito, muito favorecido. Mas o mais forte dessa carta é realmente o lado empreendedor dela. O mago é o trabalhador do tarô, o empreendedor, aquele que vai lá e faz. Então, em geral, essa carta vai sempre falar que o seu caminho profissional precisa ser algo prático, precisa ser algo com movimento, precisa ter um dinamismo, com alquimia, com versatilidade. Então, ainda que essa pessoa vá ser, digamos, um professor, um médico e não necessariamente um empreendedor autônomo, é importante que essa pessoa deixe, por exemplo, se for o professor, sua aula super dinâmica, que ele junte diferentes saberes. Então, ele vai ali ensinar um assunto, mas ele faz uma dinâmica na sala de aula, coloca um filme também que é relacionado ao assunto. Então, ele pega vários ingredientes e mistura ali dentro da sua área profissional. Então, isso é muito a essência do mago, né? Aquele que vai pegar todas as ferramentas ao seu redor para passar, para fazer algo, para criar algo, né? Então, o mago é esse. Então, caminhos autônomos, caminhos empreendedores, caminhos manuais, né? Mão na massa, faça acontecer. São pessoas que normalmente não se dão bem com chefes, né? Não gostam de ter um chefe ali mandando neles, então é melhor ir por um caminho mais autônomo, mais você com você mesmo, e não é à toa que é a carta de número 1. Quando a gente passa para a carta da sacerdotisa, a gente tem a sensitiva, né? A intuitiva do tarô. Ela traz o arquétipo do mistério, da intuição, da mulher sábia, e é uma carta, por ter todos esses significados, que vai abrir muitos caminhos terapêuticos, caminhos de análise da psique em geral. Então, psicologia, psiquiatria e principalmente indo para um lado mais bruxinho, né, mais holístico, esotérico, espiritual. Isso tem tudo a ver com a sacerdotisa. Então, tarólogos, theta healers, técnicas de autoconhecimento e de cura espiritual como um todo. Então, esse trabalho mais holístico, mais místico, tem tudo a ver com a sacerdotisa. Mas além disso, a gente tem aí todo esse poder da psique sendo analisado. Então, tem muito a ver com caminhos psicológicos, né? Caminhos da mente, caminhos da intuição. Então, de uma forma geral, a sacerdotisa vai sempre estar muito em contato com sua sabedoria interna. São pessoas que vão usar a sua intuição e sua sensibilidade no trabalho. Por isso que ela abre tanto esses caminhos místicos, terapêuticos, intuitivos, de sensibilidade. É só prestar atenção, porque tendem a ser pessoas sensíveis e por isso pode até ter um padrão de absorver demais a energia do outro, sabe? Eu tô trabalhando com o outro e acabo absorvendo um pouco a energia do outro, então ter um pouco de cuidado em relação a isso. Mas uma carta muito bonita, geralmente quem trabalha com tarô gosta da sacerdotisa. Aí a gente chega na carta de número 3, que é a Imperatriz. E a Imperatriz, ela é a criativa, né, do tarô. Então ela abre muito os caminhos de criatividade, os caminhos artísticos. Então, escrita, desenho, música, né, tudo aquilo que vai trabalhar com arte de alguma forma ou com criatividade, né? Você tá ali criando algo de uma forma até artística. Então, abre bastante esse caminho. Além disso, né, essa carta ela é bem versátil. Então, ela tem também aquele arquétipo da mãe cuidadosa, né? Então, além desses caminhos criativos e artísticos, né, ela também abre, é uma carta que abre caminhos que envolvem cuidar do outro, acolher o outro, sabe? Projetos sociais, médicos, enfermeiros, veterinários, então tudo aquilo que tem a ver com acolher, com cuidar,
tem a ver com a Imperatriz. Além disso, é uma carta de energia feminina, tanto que ela tem aqui, ó, o símbolo de Vênus, né? Então, quando a gente fala sobre energia feminina, a gente traz também, a gente pode trazer o significado de trabalhar com o público feminino, né? De fortalecer a autoconfiança das mulheres de alguma forma. Então, por exemplo, doulas, né? Moon mothers, né? Pessoas que vão estar ali trabalhando diretamente com o público feminino. E, além disso, é uma carta que fala muito sobre beleza, né? Então a Imperatriz muitas vezes é referenciada como a bela do tarô, a bonita do tarô. Ela tem aqui justamente o símbolo de Vênus também, que é a deusa da beleza. Então vai falar sobre caminhos de beleza, pode ir para um lado mais da vaidade, da estética, isso também é favorecido. Então a gente tem aí cabeleireiros, moda, né? E aí, em geral, gente, a Imperatriz ela vai buscar caminhos belos, né? Caminhos bonitos. São pessoas que precisam sentir que estão entregando algo bonito para o mundo. Então, se você conseguir juntar isso tudo que ela tem, aí é ótimo. Por exemplo, você é uma ginecologista que traz uma abordagem bem criativa e um atendimento bem acolhedor, né, humanizado. Ou você é uma consultora de estilo que trabalha com mulheres e tem um atendimento super inclusivo, sabe? Então aí a gente tem o público feminino, a beleza, o acolhimento e a criatividade, tá? Então se você conseguir juntar tudo, ótimo. Mas também ela dá justamente essa versatilidade, até porque é uma carta de criatividade. Então seja criativo no seu caminho. Tem uma abordagem sua, tem uma abordagem original, seja criativo, seja ousado, mas seja também muito acolhedor, tá? É uma carta extremamente acolhedora e de pessoas que precisam trabalhar realmente acolhendo as outras. Depois da Imperatriz, a gente chega no Imperador. E o Imperador, ele é estratégico, né? Então, ele vai falar sobre caminhos que envolvem gerenciamento, monitoramento, administração, organização de coisas, né? O Imperador, ele é o mandão do tarô. Então, é uma carta muito boa para cargos de liderança, de chefe, né? Então, o Imperador é aquela pessoa que vai conseguir ser uma ótima chefe porque consegue delegar muito bem as funções. E atenção que essa carta, ela tradicionalmente também às vezes traz o conselho da área militar, tá? Mas assim, aí você pode dar para o seu consulente essa opção, mas você deixa aberto para ele ver aí se realmente é algo que combina com ele. Então, o Imperador vai sempre falar muito sobre essa postura mais de autoridade, né? O Imperador, ele é um governante, inclusive é uma carta que pode abrir esses caminhos da carreira política também, tá? Caso seja de interesse do consulente. Mas, de uma forma geral, o Imperador, ele tende a ser um grande chefe, é aquele que vai organizar o mundo ao seu redor para construir algo grande, né? Pessoalmente, eu acho que é uma carta que tem super a ver com caminhos de coaching, sabe? Então, coaching financeiro, coaching empresarial, aquela pessoa que vai chegar assim e vai administrar tudo muito bem, gerentes, sabe? Pessoas que estão ali realmente como chefes de um departamento, chefes de uma empresa, dono de uma empresa, mas que tá ali sempre monitorando, vendo se todo mundo tá fazendo certo e se precisar ser firme, ele vai ser, e se precisar ser diplomático, ele tem que ser também, né? Então, o Imperador tá aí, só cuidado com o padrão de às vezes querer mandar demais nas pessoas, tá? Então é sempre importante ter o equilíbrio nisso, mas é uma carta de pessoas que normalmente alcançam bastante sucesso e alcançam cargos de chefia. E aí a gente chega no Hierofante, né? O Hierofante, que é o mentor do tarô, ele é aquele que comunica o seu saber, né? Então aí fica fácil a gente saber, né, que essa carta ela sempre não, mas normalmente ela vai falar muito sobre caminhos de professores, orientadores, mestres em geral, né? O Hierofante, ele é um mestre e é aquele que comunica o seu saber. Por isso que tem muito a ver com o professor, né? Que ele tá falando ali numa energia grupal também. Então a energia grupal é algo que faz muito parte da carta do Hierofante. Então fala de pessoas que estão em contato com grupos, né? Reforça isso do professor que tá ali em sala de aula ou que tá se comunicando para um grupo. Abre também espaço para pessoas que trabalham com ONGs, né? Com grupos sociais. Então todo o trabalho com grupo é favorecido com essa carta do Hierofante. Além disso, a gente tem também a possibilidade de um trabalho espiritual. Então,
Caso a pessoa tenha abertura para caminhos religiosos, né, uma vocação sacerdotal, digamos assim, esse caminho é bem favorecido, né? Palestrantes da área de espiritualidade, pessoas que vão comunicar o seu saber espiritual de alguma forma. Isso é muito favorecido aqui no Hierofante como carreira profissional também. Além disso, como é uma carta que fala muito sobre você se comunicar com o grupo, você falar com o grupo, então caminhos de comunicação também são favorecidos aqui. Jornalismo, escritor, formas de você estar se comunicando, relações públicas, né, também, tá? Mas eu acredito que o professor tem muito mais a ver, o mestre, né, tem muito mais a ver com o Hierofante, porque ele não só comunica, como a gente vai falar ali na Carta do Sol, quando a gente chegar na Carta do Sol, ele comunica um saber. Ele sempre está ensinando alguma coisa, ele não está só falando. Então eu sinto que essa carta ela tem muito mais a ver com a parte do professor do que com o jornalista de fato, tá? Mas pode ser também, tô dando aqui as possibilidades para vocês. E de uma forma geral, gente, é importante a gente lembrar que o Hierofante é uma carta de caminhos tradicionais. Ele é o cara mais tradicional do tarô. Então profissões convencionais, nada de inovar muito. Ele é aquele seu avô dizendo para você largar essa ideia de fazer cinema, de fazer arte cênica. Então ele vai falar, minha filha vai fazer direito, medicina ou administração, que são os caminhos mais tradicionais, né? E, inclusive, se você tiver uma família em que todo mundo é advogado, ou todo mundo é médico, ou todo mundo trabalha em um restaurante, então assim, se tiver algo que sua família foi toda para um caminho, essa é uma carta que indica que você vá nesse caminho também, que já existem as raízes na sua família, tá certo? Então ela é uma carta de caminhos tradicionais. Quando a gente chega nos enamorados, a gente tem aqui a carta do amor e da parceria, né? É uma carta que favorece muito você ter negócios em casal. Então você ter negócios com a pessoa que você ama, né? Você ser sócio do seu parceiro ou da sua parceira. Também é uma carta muito de você, caso você não tenha um parceiro ou uma parceira, mas você trabalhar em parceria com alguém, né? Você ter uma sociedade com uma pessoa. Então você montar algo junto com uma pessoa. Em leituras mais diretas, alguns tarólogos vão colocar como um caminho profissional envolvendo vida amorosa no sentido de ser cerimonialista de casamento, fotógrafo de casamento, costureira de vestido de noiva. Eu, pessoalmente, eu acho isso muito específico, eu acho isso muito estático, eu não faço esse tipo de leitura, mas quis trazer aqui para vocês saberem que é uma possibilidade. Pessoalmente, como os enamorados é uma carta que fala sobre decisões tomadas pelo coração, esse é o tipo de leitura que eu aconselho que a pessoa vá no caminho que ela mais ama. Então, o que é que você ama fazer? Escolha a sua profissão pelo seu coração. Não vá pelo que dá mais dinheiro, não vá pelo mais racional, mas sim por aquilo que você sente no seu coração, que é o que você precisa fazer, sabe? Trabalhe com o que você ama. Então, pra mim, os enamorados fala isso, sobre você tomar as decisões do coração. Você ir pelo caminho que você ama, das coisas que você ama fazer. Então, essa é a leitura que eu faço dos enamorados, mas há as pessoas que jogam também esse lado tradicional com algo amoroso também. Depois a gente chega na carta do carro, que é a carta de número 7, e a carta do carro é uma carta de movimento, né? Então ela vai falar bastante sobre caminhos que envolvem viagens, tá? Pessoas que viajam a trabalho. Esses caminhos que envolvem você viajar, seja de carro, seja de avião, seja de navio, ele é favorecido com o carro, tá certo? Então, pessoas que têm uma mobilidade, o carro ele é movimento. Além disso, é uma carta de rapidez, tá, gente? Então, lembrem-se que quando a gente fala sobre rapidez, hoje em dia a gente muitas vezes está falando sobre tecnologia, aquilo que vai sempre ficando mais rápido, que vai se inovando. Então o carro é uma carta muito boa para indicar caminhos envolvendo tecnologia, né? Então inovação, esse tipo de coisa, sabe? Coisas que vão acelerar o nosso dia a dia de alguma forma, que vão deixar a vida das pessoas mais rápidas de alguma forma, tá certo? Além disso, é a carta do sucesso na batalha. Então ela vai falar sobre caminhos de liderança, vai trazer pessoas que são líderes, né, e que são muito boas de motivar suas equipes. E aí tem gente que fala, ah, Pri, mas isso não é parecido com o imperador? E aí vou até pegar o imperador aqui pra gente comparar, gente. Qual é a diferença da liderança do imperador para a liderança do carro? O imperador é aquele cara chefe, ele é aquele cara que demanda, que delega funções, que vai passar coisas para as outras pessoas fazerem, que vai administrar muito bem.
Já o carro é aquela pessoa líder, é aquela pessoa que não vai mandar, que vai chegar assim e falar, gente, vamos junto. Ela vai motivar, ela vai querer ir com ímpeto, sabe? Então a carta do carro é mais aquele guerreiro que vamos junto, tá? Ele não é só o rei que fica ali por trás olhando, ele não fica só monitorando, ele vai junto e ele vai levando a galera, né? Então a carta do carro tem muito isso de ser líder, de motivar equipes e, em geral, a carta do carro indica, né, pessoas ambiciosas, tá? Ambiciosas no bom sentido. Então pessoas que querem crescer, que querem ser reconhecidas, que querem chegar rápido na sua meta, sabe? Então aquela pessoa muito proativa, que vai fazer o que tiver a seu alcance para brilhar no trabalho. Então essa é a carta do carro, tá? A carta do carro que é vitória, que é sucesso na batalha. Aí a gente chega na carta da força. Gente, a carta da força, tradicionalmente, ela vai falar em caminhos profissionais assim bem diretos e específicos, ela vai falar muito sobre esforço, né? Então ela fala muito sobre caminhos que envolvem esforço físico, tá? Então educação física, atletas, tá? Essa é uma possível leitura que você pode fazer, porque a força tá ali fazendo uma força, né? No entanto, quando a gente estuda também a essência dessa carta, a gente vê que a força não está necessariamente falando de uma força física. Na verdade, ela fala muito mais de uma força da perseverança, né, da mente, o que tem tudo a ver com atletas também e educação física também, porque, enfim, aquele esforço que a gente faz no corpo, a gente também está fazendo na nossa mente de resistência, né? Então tem tudo a ver também. Mas também podem ser caminhos que exijam controle, então em que você vai ter que controlar o outro. Por exemplo, policiais, enfermeiros, né, dependendo da questão, no sentido mais físico de controle, ou, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, em um sentido mais emocional. Então, pessoas que vão ter que pegar uma situação que tá difícil e vão tentar acalmar, vão meio que tentar controlar uma situação. Eu dei alguns exemplos, mas claro que se a gente for cavar aqui mais fundo, a gente consegue achar muitas outras profissões que vão ter essa essência de conseguir controlar aqui o ambiente ao seu redor. Então lembra que a força é uma carta de autocontrole e de controle do ambiente ao nosso redor. Aqui, ó, ela tá domando o leão. Então vamos domar aqui esse leão, vamos fazer aqui um esforço aqui e ser perseverante nessa meta, tá bom? Então aqui a carta da força. Quando a gente chega na carta do eremita, a gente tem a carta da solitude no tarô, né, gente? Então, a carta do eremita vai falar sobre pessoas que é melhor que elas trabalhem sozinhas, com elas mesmas, tá? Só ter um pouco de cuidado para elas não ficarem isoladas demais e solitárias demais, tá certo? Mas são pessoas que normalmente vão preferir trabalhar sozinhas. Não é uma carta de trabalho em equipe, tá? Não são pessoas que vão querer trabalhar em equipe. É uma carta que favorece muito os caminhos que pedem uma interiorização. Então, a gente realmente, assim, se voltar para dentro, buscar respostas no nosso interior. Então, por exemplo, escritores, filósofos, pesquisadores de alguma área, né, cientistas. Então, assim, pessoas que vão ter que interiorizar, que ficar ali, tipo, concentradas neles mesmos, sabe? Então, é uma carta muito disso. Além disso, a gente não pode esquecer que o eremita é um mestre, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá aqui buscando sua luz e olhando pra dentro, ele também tá iluminando o mundo ao seu redor. O eremita é aquele, né, que segura a lamparina e ao mesmo tempo que ele olha para a luz, ele também ilumina todos aqueles que estão ao seu redor. Então ele também favorece um caminho de mestre, tá? Então você fazer um mestrado, caso você queira ser professor, mas é um professor que vai muito mais para um lado mais sábio, que vai fazer você pensar, refletir, e é a diferença entre o eremita e o hierofante, né? Porque essas duas cartas são cartas que falam de mestres, mas o hierofante é aquele mestre que vai te passar o saber, que vai te passar o conhecimento, que vai te passar todas as regras daquilo. O eremita é aquele professor que vai fazer você refletir sobre a vida, que vai ter aquela aula ou vai te dar aquela apostila, aquele livro que você vai ficar tipo, nossa, você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Há essa diferença, é um mestre diferente. E depois dessa carta a gente chega na carta da Roda da Fortuna, né? Então a carta da Roda da Fortuna, que é a carta de número 10 do tarô, que é a carta do imprevisível. Então essa carta eu acho que é uma das cartas que menos fala, que menos dá resposta pra gente em relação a perguntas muito diretas, porque ela é muito do, tudo pode acontecer, as coisas tendem a mudar, tudo vai mudar muito rápido, então não tem como a gente prever tanto assim. Então, como é uma carta de muito movimento, ela favorece caminhos que envolvem viagens também, assim como o carro, tá? É uma carta que envolve viagens, mas ela também fala sobre mudanças rápidas.
rápidas. Então é como se ela falasse muito sobre empregos temporários, pessoas que vão tender a pular de um lugar para o outro de forma rápida, pessoas que não tendem a ficar muito tempo em um trabalho só, que vão sempre mudando. Sempre que chega novas oportunidades, ela vai lá e pega, sabe? Em vez de continuar naquela antiga. Vai mudando. Tem os altos e baixos, mas enfim, a roda vai girando e vai indo pra frente. Esse é a parte profissional que a gente consegue extrair, assim, da carta da roda da fortuna, porque ela é realmente uma carta do imprevisível, né? Uma carta da imprevisibilidade. Quando você acorda, a roda pode estar em cima ou pode estar embaixo, né? E tudo pode acontecer durante o dia. Então é uma carta realmente que fala sobre o imprevisível. E quando a gente chega depois na carta da justiça, gente, a palavra já tá falando, né? Justiça. É uma carta que vai falar sobre lei, então vai abrir bastante esses caminhos ligados à área jurídica, né? As leis, então advogados, juízes principalmente, né? Porque o personagem da justiça é um juiz. Toda a área de direito também abrange policial, detetive, que tem a ver também com essa parte de lei, enfim, de você buscar e fazer o certo, né? O correto, buscar cumprir a lei. E para além disso, a justiça é uma carta muito racional, tá, gente? Então ela vai chamar a gente para ir sempre pelo caminho mais racional, mais lógico. Então lembra que os enamorados, quando a gente falou dos enamorados, a gente falou sobre seguir o coração, você ir pelo caminho que você ama? Pronto. A justiça, ela já vai falar para você ir pelo caminho da mente, ó. Pensa com a cabeça, seja lógico, não vai se querer ser passional o tempo todo, não. Você tem que ser muito racional, você tem que ser muito sensato. Mas é uma carta que realmente vai chamar muito para esse cumprir da lei, pelo fato de ser uma carta que vai falar muito sobre aquilo que você planta, você colhe. Então quem faz alguma coisa tem que ser punido de alguma forma. Sempre tem essa coisa, né, da justiça, da balança, pesando o que você fez e o que você vai receber em troca por isso que você fez. Então é uma carta que profissionalmente, se você for fazer uma leitura mais direta, ela pode chamar assim para esses caminhos jurídicos. E depois disso a gente vem para o pendurado, né? Que muita gente não gosta de tirar em jogos profissionais, porque quando a gente tira em termos de conselho, muitas vezes o enforcado vai falar sobre você pausar um pouco, você saber esperar, esse tipo de coisa. Mas já que a gente tá falando aqui sobre caminhos mais diretos, sobre isso de o que seria em termos de profissões, eu vejo a carta do enforcado como um caminho que vai meio que exigir sacrifícios. Então, por exemplo, tem super a ver com concurso público, como você ter que passar numa prova e você ter paciência de estudar para algo. Ou então uma faculdade que seja muito difícil de se passar e que você tem que ter paciência para ficar lá, para persistir naquilo, né? Então você acaba tendo que sacrificar outros momentos da sua vida para focar naquilo ali. Lembra que o enforcado é sempre uma carta que vai exigir sacrifícios, vai exigir que você abra mão de coisas menores para focar em um objetivo maior. Então, esses caminhos que exigem, né, você meio que focar mesmo para você conseguir ingressar, tem tudo a ver com a carta do enforcado. Além disso, em termos de profissão mesmo, você lá dentro, tende a ser profissões em que você vai ter que sacrificar outras áreas da sua vida para trabalhar nisso. Então, por exemplo, pessoas que fazem plantão, sabe, como médicos, jornalistas, ou outras profissões que dão plantão, que tem que estar lá, ou então serviços essenciais que não param, né, aquela galera que trabalha feriado, que trabalha no ano novo e que às vezes pode até ser um empreendedor mesmo, né, que não tem muito isso de horário, que vai ter que sacrificar determinados horários, determinadas ocasiões para poder trabalhar. O enforcado, ele abre bastante esses caminhos, tá certo? Então você pode falar aí pro seu consulente e dizer que isso é um caminho que está bastante aberto. E claro, gente, tarô é livre-arbítrio, não significa que porque você tá falando que esse caminho, esse tipo de caminho é favorecido e ele é tendência, não significa que a pessoa vai ser obrigada a entrar ali, tá? Então fica sempre a cargo do próprio consulente ele refletir sobre isso. É isso que eu quero da vida? Poxa, por mim tudo bem, eu tô disposta a realmente ingressar nisso aí que eu sei que tá favorecido. Às vezes não, sabe? Então não quero. Então, por exemplo, um exemplo, quando eu entrei em jornalismo, quando eu fazia faculdade de jornalismo, muita gente falava, jornalista não tem ano novo, jornalista não tem Natal, porque o jornal não para, né? Então falava-se muito isso. E quando eu entrei, eu achava isso muito legal, assim, eu pensava tipo, tudo bem, não tem problema. Depois do primeiro ano eu disse, nossa, não.
Eu não vou querer trabalhar feriado, não. Eu quero minhas folgas, sabe? Então, assim, eu já vi que aquilo ali não ia dar pra mim. Então, eu saí disso. Por mais que fosse um caminho favorecido pra mim, em termos racionais do dia a dia, eu não queria estar ali. Então, eu dei uma de namorada e disse, não, peraí, eu vou seguir meu coração aqui. É claro que a gente sempre tem o livre-arbítrio, né? A gente sempre tem a possibilidade de entrar ou não num caminho, tá? Esteja ele favorecido ou não pra gente, tá certo? Então, o tarô, ele tá ali dando dicas, mas se a gente vai seguir ou não, cabe a gente. E aí a gente chega na carta da morte, né? A carta da morte é a carta da transformação. Gente, então ela favorece caminhos que vão transformar pessoas e ambientes, né? Renovar pessoas e ambientes. Então, reformas, decoração, arquitetura, mudanças em geral, engenharia civil, se você quiser ir mais lá dentro ainda, tudo que vai transformar ali ou renovar algo, né? Ou uma pessoa até. Então, por exemplo, um profissional de estética, de cabelos, se for fazer uma super transformação, dependendo da sua interpretação, pode até entrar aqui na carta da morte. São sempre pessoas que vão transformar, pessoas que vão trabalhar com algo que vai transformar completamente algo, alguma coisa, sabe? Então, é uma carta que fala sobre transformação. Mais do que a gente falar sobre uma profissão de fato com a carta da morte, normalmente ela vem falar sobre pessoas que precisam se transformar dentro da sua vida profissional. Então, muitas vezes vão ser pessoas que vão mudar radicalmente no meio do caminho. Então, tipo aquela pessoa que estava numa carreira e deu um giro de 360, 180 na verdade, né? Porque 360 se chega no mesmo lugar. Então 180 e foi na direção contrária, sabe? Então a pessoa que mudou radicalmente no meio do caminho, que não tem medo de ser uma metamorfose, né? Ambulante, tipo, ah, vou mudar, isso aqui não tá dando mais certo pra mim. Então, pessoas que se transformam. Isso é um aspecto muito legal da carta da morte. Alguns tarólogos, né, mais tradicionais, consideram essa carta com trabalhos relacionados à morte física, de fato, como médico legista, serviços funerários. Eu não concordo com essa interpretação, até porque eu acho que é uma interpretação que fala sobre morte no sentido literal da palavra, que não é o sentido energético e terapêutico de renovação e recomeço que a carta da morte tem no tarô, tá? Então eu não concordo, só tô falando porque eu acho que se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão achar bastante esse tipo de significado. Eu nem coloco isso nas minhas leituras, assim, de forma alguma. Quando a gente chega na temperança, a gente tem a temperança como uma carta de mediação, né, de moderação, é aquela carta do caminho do meio. Então é uma carta muito boa para caminhos profissionais que envolvem atendimento a clientes, gerenciamento de crises, você lidar com outras pessoas, né, porque é como se fosse uma pessoa muito equilibrada e com isso ela consegue ali resolver os problemas de uma forma amena, sabe? Então negociação, recepção, né, receber as pessoas de uma forma muito equilibrada. A temperança é isso, a temperança ela é amena, ela é tranquila, ela é harmônica, ela dá uma sensação de, opa, vai ficar tudo bem, tá? Então aquela pessoa que atende você super bem, sabe quando você chega numa loja e você se sente super bem atendido? Então pronto, isso é uma pessoa da temperança, aquela pessoa que vai chegar assim e vai falar, olá, então não sei o que, então vai atender muito bem e vai ter um jogo de cintura, aquela pessoa que vai fazer você ficar constrangido se você sair da loja sem comprar alguma coisa, mas ela não vai chegar e vai mandar você comprar, ela vai simplesmente ser tão legal que você vai falar, nossa, eu vou comprar porque essa pessoa é muito legal, sabe? Então essa é a temperança, aquela pessoa que vai pelo caminho do meio e com isso ela encontra a total harmonia, tá certo? Vendedores que conseguem trabalhar com essa questão da temperança, eles normalmente se dão muito bem, tá? Que eles não vão naquele argumento persuasivo forte, eles chegam assim, ó, e vão de forma amena, de forma tranquila, de forma bem equilibrada, que todo mundo gosta. E aí, por ser uma carta também de caminho do meio, de diplomacia, a gente também pode encarar como favorável para relações internacionais, relações públicas, né, caminhos diplomáticos como um todo. Aí a gente chega depois na carta do diabo, né, e gente, a carta do diabo é a gente chegando na galera da riqueza e do glamour. Essa é a carta do diabo, é o pessoal que quer, eu quero ser rico, é isso. Então, por ser uma carta muito ligada a prazer, ela abre muito os caminhos de entretenimento, né? Relacionados a prazer e diversão. Pessoas que trabalham com restaurante, boates, eventos em geral, sabe? Pessoas que querem ajudar os outros ali a se divertirem, a ter momentos prazerosos. E também englobam, né, um quê de celebridade.
tá? Então podem ser pessoas que gostam ali daquele glamour meio de celebridade também, tá certo? Então, e é uma carta que abre isso. Por ser uma carta que vai falar muito sobre um luxo, né, uma vaidade, essas pessoas que vêm com a carta do diabo no jogo profissional, elas tendem a agregar o luxo. Na verdade, você pode aconselhar elas a agregarem o luxo, né, nos seus trabalhos e não quererem trabalhar com algo mais popular. Então, por exemplo, uma loja, ela pode ser uma loja popular, ela pode ser uma loja, enfim, meio termo, ou ela pode ser uma loja de luxo. Pronto, o diabo vai ser a pessoa que vai querer a loja de luxo, que vai querer a hamburgueria de luxo, que vai querer tudo de luxo, com glamour. Tá, gente? Então, é uma carta que vai agregando isso também. E aí vem alguns alertas de cuidado, tá certo? Pra não enveredar em caminhos ilícitos, tá? Isso é uma coisa que o diabo, ele alerta. Cuidado pra não entrar, assim, em caminhos realmente, assim, relacionados a suborno, corrupção, esse tipo de coisa. Só pensando no luxo, na imagem, no material. Cuidado com isso, tá certo? Então, mantenha-se íntegro. Cuidado também com o excesso de vaidade e de materialismo, porque tudo tem um limite também, né? Você ter suas ambições não tem problema, você querer agregar o luxo ao seu trabalho não tem problema, tende a ser muito positivo, inclusive com a carta do diabo. Só cuidado com os exageros, porque toda vez que a gente exagera, a gente desequilibra a energia de uma carta. Todas as cartas do tarô, em equilíbrio, elas são boas. Quando a gente exagera ou a gente não tem nada delas, aí a gente já começa a pisar nas armadilhas das cartas. E aí a gente chega na carta da Torre, né? A Torre, ela vai falar muito sobre profissões que envolvem adrenalina e alto risco, né? Então, bombeiros, segurança, investigação, pessoal que trabalha com animais selvagens, locais arriscados, tipo vulcões, esse tipo de coisa. Galera que gosta de trabalhos que envolvem adrenalina, tá? Então, a Torre, ela pode significar isso, é uma das opções, tá, gente? Então, por exemplo, ainda que você vá para uma profissão específica, é como se essa pessoa, digamos, jornalista. Eu tô trazendo muito o exemplo do jornalista porque como eu fiz jornalismo, então é o exemplo que sempre vem na minha cabeça, tá, gente? Então, digamos, você escolheu ser jornalista, mas tinha vindo a carta da Torre. Então, é provável que você tenha uma tendência a ser aquele jornalista que vai querer cobrir a guerra lá no Oriente Médio, sabe? Ou então, aquelas matérias de investigação em que tem um risco ali. Então, você gosta daquilo ali, você gosta do risco, né? Então, a carta da Torre vai falar sobre isso. É como se houvesse uma certa excitação em estar no perigo, sabe? Então tem isso também, pessoas que gostam desses desafios, assim, não tem gente que gosta? Essa é a carta da Torre. E em um sentido menos literal, né, da carta da Torre, porque enfim, é uma carta que fala sobre quedas, fala sobre um certo caos, mas em um sentido menos literal e mais emocional dessa carta, ela pode indicar um trabalho em que você vai ajudar pessoas a se reerguerem, né, após quedas. Então você vai ajudar pessoas a reconstituírem ali as suas vidas. Pessoas que perderam tudo e você vai ajudar elas a subirem novamente. Pessoas que estão arrasadas por conta de alguma coisa que aconteceu e você vai pegar na mão delas e vai falar, peraí que eu vou te puxar de volta, sabe? Então a Torre, ela fala sobre destruição, ela fala, mas ela fala também sobre a gente reconstruir e reconstruir mais forte. Então a carta da Torre, ela vai falar muito sobre você ajudar outras pessoas, sobre a sua missão de vida, está ali ajudando pessoas a reerguerem suas casas, seus espaços, suas vidas, seus corações, tá? Então, por mais que seja uma carta que as pessoas temem muito, eu até fiquei arrepiada, gente, mas embora seja uma carta que as pessoas às vezes temem muito, é uma carta que tem esse aspecto do reconstruir muito bonito mesmo. Eu sempre acho muito bonito quando eu caio essa carta em um sentido mais vocacional. Inclusive, teve até uma aluna minha que tirou essa carta relacionada à jornada dela com o tarô, né? E aí ela chegou assim e até falou, Pri, eu fiquei um pouco aflita porque veio a Torre, fiquei achando que se talvez, sei lá, fosse ser tudo destruído e tal. E eu disse, não, observa suas consultas. As pessoas que você atende, normalmente você consegue reerguê-las, você chega assim e fala, peraí, calma, vai ficar tudo bem? Alguém já chegou pra você e deu esse feedback? Ela já sim. Isso acontece muitas vezes. Toda vez que alguém tira a carta da Torre, o pessoal vem me falar comigo, Pri, socorro. Eu sempre falo, gente, lembra que a Torre, ela é a queda, é você que sofreu uma queda, que levou um baque e se levantou, ajudando as pessoas que estão ali ao seu redor a verem que elas também podem se levantar, podem se reconstruir. Então a carta da Torre, ela tem muito isso, de seja forte, eu vou te ajudar, eu vou te dar a base. Lembra que a Torre, ela é muito forte aqui na base. A Torre, ela vai vir justamente com isso, de você ajudar outras pessoas a se reerguerem. Indo aqui para a carta da Estrela,
A carta da estrela é a carta da inspiração, da imaginação, né, dos caminhos. A gente tá ali inspirado pra fazer o que a gente gosta. Então, ela é uma carta que abre muito esses caminhos artísticos, tá? Então, caminhos artísticos são muito favorecidos com a estrela. Não é à toa que é a carta da estrela, vai ser uma estrela, né? Mas assim, caminhos artísticos como um todo, tá? Da arte mesmo, de você ter que se inspirar pra fazer as coisas, de ter aquela coisa da inspiração mesmo. Então, a carta da estrela, ela vai falar sobre isso. É uma carta que fala muito sobre realização de sonhos, né? Então, ela vai falar muito que é pra você seguir a carreira que você sempre sonhou, sabe? E você acreditar. Então tem muita gente que desiste. Nossa, o meu sonho era ser uma estilista, mas eu acho que essa área é muito difícil, então eu vou e vou pra outro caminho. A carta da estrela é justamente aquilo, acredita e faz, porque isso daí tá protegido, é o que você quer, é o que você deseja. Bota aí sua fé e seu esforço e seu poder de realização nisso e vai, sabe? Então a carta da estrela é aquela carta que vai dizer pra gente seguir os nossos sonhos, por mais difíceis que eles pareçam, acreditem e vá, né? Busque isso. Então, essa é a carta da estrela. Além disso, ela pode indicar também, né, que, assim, é favorecido você trabalhar com algo que ajude as pessoas a realizarem os sonhos delas também. Então, financiamento de casas, festa de casamento, viagem dos sonhos, também pode ter essa interpretação, tá? Mas eu normalmente fico mais com a parte de você seguir a carreira dos seus sonhos, independente do quão difícil ela pareça no momento, porque a estrela é aquela carta que fala que seus sonhos estão protegidos, suas realizações estão protegidas. Então, segue em frente, deixe-se guiar, né, pelos seus maiores desejos. Aí a gente chega também na carta da lua. Aquilo que eu falei na carta da sacerdotisa vale aqui na lua também. Então a lua é um arcano que favorece as profissões ligadas à sensibilidade, ao trabalho intuitivo, oculto, esotérico, terapêutico, né? Então ela vem trazendo muito isso, né? Aquela coisa do seguir a intuição. Mas ela vem também com um alerta de cuidado, tá, gente? Então quando vem a lua, a gente tem que alertar o nosso consulente para ter cuidado com ambientes muito competitivos, sabe? E também para não confiar em todo mundo, porque a lua fala sobre isso de enganação. Então são pessoas que tendem a trabalhar em lugares em que tem muita gente ali querendo competir com o outro, muita competição velada, sabe? Fingindo que é amigo. Então você já alerta a pessoa a ter cuidado com isso, para ela se blindar em relação a isso. Mas em termos mais diretos, assim, do dia a dia, ela vai falar bastante sobre a questão do trabalho com a intuição, principalmente pessoas que vão trabalhar com algo relacionado à ansiedade, porque a lua vai falar sobre essa coisa de ter que arrumar a confusão mental. Então ela fala muito sobre isso, esse poder da psique sendo trabalhado aí. E aí a gente chega no sol, né? Aquela carta que todo mundo quer tirar. E, gente, o sol, ele é brilho e sucesso em qualquer profissão, né? A carta do reconhecimento, do talento, da inteligência. Você vai brilhar onde for. Quando eu tô fazendo um jogo profissional que vem a carta do sol pra pessoa, eu simplesmente, eu não falo nada, eu só bato palma, sabe? É tipo assim, parabéns, parabéns, é maravilhoso. Então assim, a carta do sol é realmente aquela carta do brilho, né? Aquela carta as pessoas que qualquer coisa que elas forem fazer, elas vão conseguir brilhar e vão conseguir fazer bem. Não tem essa galera que é assim? Pronto, então existe um ponto muito forte no sol também, que é a comunicação, né? A divulgação. E isso pode levar a comunicação de fato. Então é sim uma carta que abre muito para caminhos de publicidade, relações públicas, jornalismo, caminhos de comunicação, mas isso também pode ser usado em qualquer área. É como se essa pessoa, ela tivesse um poder de comunicar os seus talentos. Então ela sempre vai divulgar bem o seu trabalho, ela vai mostrar os seus talentos e por isso ela vai ter sucesso. E inclusive quando ela cai como conselho, saindo um pouco dessa área de ver as profissões mesmo, mas quando ela sai como conselho, geralmente ela dizendo para você divulgar melhor o seu trabalho, comunique às pessoas o que você faz, porque senão, se você ficar ali esperando as pessoas lhe enxergarem, pode demorar. Então você chega lá e você se mostra, né? Então a carta do sol é isso, permita-se brilhar, faça-se brilhar. Mas é uma carta muito positiva mesmo. É uma carta de muita inteligência, né? É uma carta de pessoas que aprendem as coisas muito rápido, que exercitam bastante esse poder da mente, né? Então é bem legal mesmo. E aí a gente chega na carta do julgamento. Muitas pessoas pegam esse sentido que a carta do julgamento tem
pelo julgar da aparência, né? Porque, enfim, a carta do julgamento é aquela carta que pede para que você se desligue dos julgamentos do passado e tudo mais. Mas assim, pegando por esse olhar do julgamento da aparência, algumas pessoas interpretam essa carta como caminhos em que sua aparência vai importar muito. Então você se vestir bem, você ter um determinado padrão físico, ou você se portar de uma forma eloquente, com etiqueta, sabe? Esse tipo de coisa. A aparência, ela importa muito, tá? Se você for por essa linha. Eu, pessoalmente, encaro essa carta de uma forma mais no sentido da libertação. Tanto que ela é um pouco parecida até com a morte, né? De se libertar do passado, dependendo do jogo. Mas trazendo essa coisa da libertação, é como se ela viesse com o conselho de você não se prender a uma carreira por conta de ter sido o que sua família quer, ou o que esperam de você, ou o que você achava que ia ser bom pra sua vida e aí você agora agarra isso porque você não quer perder o que você já andou até o momento. Não. Se liberte pra fazer o que você quer sem se preocupar com o julgamento dos outros. É isso o julgamento, sabe? Então eu encaro muito isso. Se desliga dos julgamentos do passado. Para de achar também que, nossa, mas eu perdi tempo da minha vida. Não, se abre pra fazer aquilo que combina com quem você realmente é. A pessoa que você era no passado não é a pessoa que você é hoje, senão não tinha vindo essa carta. Então você não precisa se manter no mesmo caminho, você pode se abrir para algo novo. Se permite aí, ó, deixar julgamentos do passado, de você para você mesmo e dos outros, né, as expectativas dos outros para trás. O contrário da carta do Hierofante, né? O Hierofante fala para você ir no convencional, você fazer aquilo que já tá na sua família, né? E aqui o julgamento chega assim e fala: não, agora você vai ser a pessoa disruptiva, você vai se abrir aí pro novo. Falem o que falar, doa quem doer, sabe? Então o julgamento simplesmente se abre pro novo. Tanto que quando a gente vê na imagem da carta, tem umas pessoas aqui se levantando da tumba, né? Porque o anjo tá tocando a trombeta e tá anunciando uma vida nova. Então, deixa o passado pra trás. E aí, a gente tem aqui também a carta do mundo, né? A carta do mundo que é a carta das pessoas que são multitarefas, pessoas muito esforçadas também, né? Pessoas que vão garantir grandes conquistas. Geralmente são pessoas que focam em grandes projetos, grandes propósitos e grandes ideais, porque elas não desistem. Então é aquela pessoa que pega uma coisa que parece impossível e ela coloca e ela vai, sabe? E ela vai até conseguir. E todo mundo fica olhando, nossa, será que essa pessoa não vai desistir no meio do caminho? E ela vai. Porque o mundo é aquela carta que fala de você despender energia, de às vezes ser difícil mas você vai até o final e no final você vê que valeu a pena, sabe? Então é uma carta que fala sobre grandes conquistas e fala muito sobre pessoas que são multitarefas. Então normalmente são pessoas que não fazem uma coisa só, fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Trazem várias coisas, tanto que ela tá aqui, ó, em equilíbrio entre os 4 elementos da vida. Então é como se ela pegasse tudo de um pouquinho. É aquela pessoa que vai trabalhar com algo que ela gosta, mas que também é racional e que também tem que trazer dinheiro e que também é tendência no momento, e ela vai juntar com aquele outro talento que ela tem, vai misturando tudo até conseguir uma grande conquista, né? É como se aqui fosse a finalização daquele processo que a gente começou na carta do mago, né? Da iniciativa, de pegar tudo que tem ao seu redor. E aí, olha só, você pegou tanta coisa que você virou uma pessoa multitarefas e você conseguiu realizar tudo. Então é uma carta que fala sobre grandes propósitos, ela não vai se fixar em uma área específica, porque justamente é uma carta que fala sobre tudo, né? Sobre a completude em vários cantos da sua vida, né? Em várias áreas da sua vida. Então é uma pessoa que pode trabalhar em várias áreas também, e inclusive ao mesmo tempo. Muitas vezes são pessoas que vão ter 2 empregos, vão trabalhar um dia num lugar, outro dia no outro, sabe? Ao mesmo tempo. E não vão largar os dois, vão conseguir manter ali essas duas coisas. Ah, eu trabalho de dia na agência e de noite eu faço uns atendimentos de tarô, sabe? Então esse tipo de coisa, a pessoa consegue juntar diferentes carreiras. Então a carta do mundo é isso, porque ela é multitarefas. Quando a gente chega aqui na nossa última carta de hoje, que eu deixei, né, o louco pra última carta. Normalmente eu começo com o louco, mas dessa vez eu trouxe o louco por último. Gente, o louco é leveza, né, diversão, a criança do tarô, o jovem. Então é uma carta que pode abrir bastante a pessoa a trabalhar com crianças, trabalhar com o público jovem de uma forma geral, né? Também é uma carta que fala sobre diversão, então trabalhar com algo divertido, festas, música, algo que seja divertido pra você, né? Então sempre vai trazer aquilo da leveza, da diversão. É uma carta que fala muito sobre você trabalhar com coisas inusitadas, né? Que fogem do convencional, trabalhar se divertindo em algo que todo mundo fala, nossa, não acredito, não sabia que existia essa profissão. Pronto, isso é a carta do louco, ousando aí. E principalmente, gente,
gente, quando vem essa carta, tem muita abertura pra pessoa ir morar em um outro canto e arrumar um trabalho por lá, sabe? E curtir a vida lá. Normalmente as pessoas que vêm com o louco, elas não vão colocar o trabalho como prioridade da vida. Elas querem aproveitar a vida. E o trabalho é algo que faz parte, sabe? Não é aquela pessoa que vai, nossa, o trabalho é o principal. Normalmente não. O trabalho tem que entrar no hall de diversão dela, sabe? Tipo, eu vou me divertir aqui, hoje eu vou me divertir fazendo o quê? Vou trabalhar. Ah, tá certo, mas tem que ser divertido, sabe? Tem que ser coisas que ela gosta. Então, o louco é isso, tá certo? Caso haja a possibilidade da pessoa não trabalhar com nada, se ela não quiser trabalhar com nada e, sei lá, viver das coisas que a natureza dá, essa é a carta também, tá? Porque o louco, ele tá aí despreocupado, tá certo? Então, o louco é realmente leve, livre, leve, solto. É aquele cara que, se ele for demitido, ele vai falar, beleza, tudo bem, eu arranjo outra coisa, sabe? Ele não quer se estressar. Então, o louco é esse. Essas foram algumas possíveis interpretações dos arcanos maiores do tarô em termos de profissão, né? Claro que as cartas possuem múltiplos significados, a gente consegue extrair muito mais que isso, mas a minha ideia era trazer aqui pra vocês como a gente simplesmente só precisa adaptar a essência de uma carta na questão que ela caiu, né? Então vocês viram que todas as profissões que eu falei foram levando em conta o significado tradicional da carta. A gente só precisa simplesmente refletir sobre isso e ver quais são as profissões que se encaixam ali, quais são os caminhos profissionais que se encaixam ali. Gratidão, gente, pela presença de todos vocês aqui, né? Se você quer aprender mais sobre tarô e ainda não baixou o meu e-book, Guia Essencial Como Aprender Tarô, ele é 100% gratuito, baixa agora, tá? ebook.preferraz.com, o link tá na descrição aqui do vídeo, tá certo? E lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa também seu like no vídeo e não deixa de me seguir lá no Instagram, @Diário da Bruxa. Vocês que estão aí no Instagram, me sigam também no YouTube, youtube.com/Diário da Bruxa, e também participem do meu grupo do Telegram, acessando curso.preferraz.com/Telegram, tá certo? Então tá também na descrição do vídeo. É isso, gente, um beijo